Após Yujiro abrir mão do seu desejo insaciável por lutas, ou até mesmo de se vingar de Tokugawa por ter sido pego numa armadilha, concluímos que seu desejo mais forte estava em ver a luta de Hetsu Kaiô contra seu filho Bakihama. A primeira partida das semifinais era anunciada e Motobi via Katou e Suedo chegando na arena e não trazendo nenhuma informação sobre o paradeiro de Baki. O apresentador inseria Hetsu Kaiô para a plateia e começava a fazer o mesmo com Baki. Os colegas do rapaz olhavam preocupados, pois eles não tinham encontrado absolutamente nada. Mas nessa hora, a cena cortava para o topo da arquibancada. Baki olhava o ambiente e saltava por cima da torcida que olhava surpresa. O rapaz acelerava em direção ao solo e pousava. Hetsu já fazia a guarda e conforme a poeira ia baixando, o Kaiô notava que algo pingava de Baki. Era sangue, cujo rosto estava bem ferido e o rapaz dizia: "Deixei esperando, peço desculpas." O apresentador chamava a atenção para os ferimentos de Baki, os lutadores não entendiam o porquê daquilo e Baki se aproximava, ainda pingando sangue. Ele encarava e Hetsu mantinha sua postura serena, até que o garoto sorria e dizia: "Você é realmente forte. Não pretendo dizer que vocês foram desvendados, mas cara, os 4.000 anos da China foram realmente intensos." O Shinpan não entendia nada sobre aquelas palavras e as medidas dos lutadores eram mostradas. Bakihama, 1,67 m, 71 kg. Hetsu Kaiô, 1,76 m, 106 kg. E Baki continuava dizendo enquanto ainda pingava sangue: "Eu agradeço. Consegui conhecer o meu lado sério pela primeira vez em muito tempo. Mas essa luta eu posso garantir, eu ganhei." O apresentador dizia surpreso. Ele faz uma incrível declaração de vitória. Não foi um "eu vou ganhar", mas sim "eu ganhei". O que será que isso significa? Baki fala como se a partida tivesse acabado. É estranho, fora que ele apresenta lesões por toda parte. É uma batalha bem intrigante. Baki saía andando pro seu corner e o juiz mandava ambos tomarem suas posições. A cena cortava para Yujiro que dizia animado: "Você teve uma luta bem difícil, Baki. Aqui contra Hetsu, como você lutou, como você se machucou, posso dizer exatamente como foi. E posso dizer exatamente como você ganhou." Era mostrado o estacionamento do Tokyo Dome, preenchido de sangue, como se uma batalha terrível tivesse acontecido ali. A cena voltava para a arena, Baki jogava água no rosto e o apresentador dizia: "Mistérios abundantes que ainda não foram respondidos. A primeira luta das semifinais começa agora." Baki balançava a cabeça expelindo água e Hetsu golpeava sua mão. O juiz gritava para a luta começar e ambos se viravam serenamente. Baki vinha caminhando e Hetsu entrava em guarda. O garoto continuava se aproximando, abria os braços bem devagarzinho, só que de repente ele acelerava. Pegava a nuca e o braço de Hetsu, saltava para as costas, fechava a perna e descia. Aquela era a Lotus giratória, a mesma que Hetsu Kaiô havia usado em Takitarov. Só que dessa vez Hetsu saltava ao mesmo tempo para não ter seu pescoço quebrado. Ele fazia Baki descer de cabeça contra o solo e o rapaz largava a torção. Baki pousava, se aproximava e golpeava o queixo dizendo: "Eu já passei por todos os seus movimentos." A consciência do Kaiô era afetada, tudo começava a girar e Doppo olhava atento, já Motobi e Katou surpresos. O apresentador dizia enquanto Hetsu Kaiô se mostrava confuso: "Estamos vendo pela primeira vez o homem do punho Hetsu Kaiô sofrer." Baki nessa hora avançava, acertava o corpo com sua esquerda e avançava com a direita. O golpe explodia na cara do Kaiô, que voava para longe. Ele tentava se reposicionar, mas não conseguia, saía batendo no chão e Baki não dava tempo. Ele já se aproximava, mas Hetsu se recuperava e virava chutando. Baki bloqueava com uma facilidade tremenda, sua perna fumaciava e Hetsu se chocava, pois o rapaz dizia confiante: "Assim como no nosso ensaio." Motobi e Katou olhavam boquiabertos, pois Baki estava muito forte, muito além da sua última luta. Como ele havia evoluído tanto? Mas Hetsu não entregaria as coisas de bandeja. Ele se firmava em pé, olhava furioso e dizia: "Esta não deve ser sua primeira luta contra o Kenpo chinês." Baki respondia: "Mas não foi exatamente isso que eu disse quando eu cheguei aqui? Eu te falei, acabei de brigar com você não tem um minuto." Hetsu respondia sem paciência: "Pare de estupidez. Nesta terra não há praticante de Kenpo que possa rivalizar com minha verdadeira força. É um absurdo o que você está dizendo." Baki respondia: "Hetsu, deixa eu te contar uma coisa. Vocês parecem ter muita fé na sua história de 4.000 anos, mas existe um solo que você não pode alcançar nesse período:
Bak erguia a mão, apertava sua orelha e girava. Nessa hora, a endorfina no seu cérebro era ativada pela primeira vez no torneio máximo e Bak sorria animado. Já Hetsu divagava. O que foi isso? Ele causou por conta própria a geração interna de drogas para o cérebro? Será que esse é o solo que você está falando? Bak nessa hora começava a se mover e Motobi dizia: aquilo são movimentos do Kenpo chinês? Lopo sorria e Bak avançava. Ele começava a golpear de um lado e Hetsu do outro. Ambos trocavam ataques e bloqueios no centro. Numa velocidade assustadora, o apresentador via aquilo e falava: que velocidade tremenda! Não podemos ver os golpes! Nossos olhos não podem ver o que acontece! Nessa hora, o peito de Bak era tocado e Hetsu falava: então você ficou arrogante porque aprendeu sobre drogas no seu cérebro. É insuficiente. Hetsu golpeava e Bak voava para longe. O apresentador dizia que aquele era o Sunkei, onde usando os princípios do Kenpo chinês ou a liberação da força interna, Hetsu Kaiô era capaz de desferir golpes com força total, quase sem distância alguma. Isso efetivamente significava que todos os seus ataques eram nocauteadores, pouco importava a distância que eles ocorriam. O apresentador continuava dizendo impressionado: Bak voa para 5, 6, não, 7 metros e se acidenta. Bak batia, sentia dor e o apresentador continuava: um ataque direto é lançado quando o oponente toca em você. Esse também é conhecido como soco de 1 polegada. A torcida se surpreendia e o apresentador continuava enquanto Bak tentava se levantar. É um soco de curto alcance, nascido na China antiga. Os 4.000 anos da China recusam-se a descansar. Bak olhava tentando se localizar e Hetsu falava: quando você vai além do nível em que habita a dor física, a dor se torna euforia e o corpo passa a abrigar a resiliência para se recuperar do trabalho explosivo. Ouvi dizer que o mundo médico ocidental provou recentemente que o corpo humano tem esse poder, mas no antigo Kenpo chinês isso era chamado de restauração. Nosso treinamento trata o uso diário da restauração como uma convenção há muito tempo. Bak se levantava e falava: caramba, cara, isso é incrível. Nessa hora ele tomava um golpe invisível no estômago, cuspia sangue e a torcida olhava confusa. O que tinha acontecido ali? Bak suspirava e em seguida disparava. Ele se aproximava e chutava. Hetsu bloqueava facilmente e o rapaz lançava seu soco de direita. Mas Hetsu descia se esquivando e acelerava subindo no mesmo instante. Ele acertava uma cabeçada no corpo de seu oponente e Bak voava. Quando ele começava a cair, Bak girava, parava em pé e se chocava, pois ele sentia a presença de Hetsu Kaiô atrás de si. Bak se virava chutando, mas Hetsu bloqueava o primeiro. Então Bak girava e com a outra perna ele acertava em cheio. Porém Hetsu Kaiô sequer se mexia ao receber o golpe. Motobi, Dope, Tokugawa se impressionavam com aquele nível de durabilidade. E Hetsu Kaiô encarava serenamente. Bak recuava e o chinês alertava: não importa quais truques baratos você utilize, você nunca poderá vencer. Essa foi a verdadeira intenção do que declarei na minha primeira luta. Já passamos desse ponto há 3.000 anos. Essas palavras não eram apenas para Sergei, foram direcionadas para todos os participantes do torneio de hoje. Não, para todos os lutadores fora do nosso Kenpo, essas palavras valem. Bak se surpreendia e Hetsu continuava: a estrada da seda. É assim que vocês chamam esse caminho. Bak sentia como se a arena de repente mudasse para o sentido das palavras de Hetsu, e ele ouvia o chinês continuando: na Roma antiga, o esporte de combate misto que conquistou o interesse de muitos, o pancrácio surgiu e rapidamente caiu. Dizem que caiu porque as lutas se tornaram violentas demais. Elas escalaram para as lutas até a morte. Dizem que caiu porque se voltaram para simples espetáculos de colocarem homens contra animais. Há muitas outras razões plausíveis escritas em livros de história, mas nenhuma delas é verdadeira. A realidade é apenas um fato. O campeão não era mais um nativo da Roma, mas sim um de nós, um homem chinês. A torcida se surpreendia com aquela informação e Hetsu continuava: a história do pancrácio versus o Kenpo chinês começou quando o número 1 do Kung Fu na época, Hikaiô, que estava em peregrinação, lutou contra um grande guerreiro romano chamado Drias. Entrávamos para o flashback, onde Drias dizia: eu não sabia que existia isso de luta com os punhos na China. O campeão é você, certo? Hikaiô não dizia nada e Drias continuava:
Mostre-me como você luta. Como faz isso? Com esse corpo fininho como um caule de uma flor. Vamos, venha. Drias avançava, mas Rikayo desviava e subia chutando o queixo. Toda a plateia da Roma Antiga se chocava, pois aquele chinês começava a espancar o gigante Drias, e Hitsukayo voltava a contar. A história do Kenpo chinês versus o Pancrácio começou aqui. Aproveitando essa luta como oportunidade, os praticantes chineses do Kenpo começaram a cruzar a estrada da Seda, um após o outro. Ocasionalmente, um assalariado despreparado, sobrecarregado pelo tamanho de seu oponente, tinha uma experiência ruim contra eles. Mas a persistência dos meus compatriotas era grande. Eles sabiam que deveriam seguir seus instintos relativos à sua fome de combate, que eram incomparáveis a qualquer outro povo. Então eles passaram um tempo estudando mais e mais, e eventualmente um muro intransponível surgiu para os romanos. Com medo, os orgulhosos romanos chamaram nosso Kung Fu de Dragão Oriental. Chamaram esse caminho de Estrada do Dragão. Se ressentiram ao nosso Kung Fu. Os romanos, sabendo que seria impossível para um cidadão nativo de Roma se tornar campeão, finalmente decidiram colocar um fim ao Pancrácio com suas próprias mãos. A cena voltava para o presente, onde todos recebiam aquela informação. Lá à frente de Baki, Hetsu erguia a perna, tirava os sapatos, firmava seu pé na areia e dizia: "Entende o significado disso?" Ele entrava em guarda e continuava: "Eu acabo de retirar as minhas luvas." O apresentador falava: "Pela primeira vez neste torneio, Hitsukayo está descalço. Isso certamente deve significar alguma coisa." Hitsukayo falava: "O ato de um praticante do Kenpo chinês de remover seus sapatos de Kung Fu é comparável a um boxeador tirando suas luvas dos seus punhos. Eu ficando descalço é uma grande ameaça para você agora." Hetsu nessa hora chutava, mas Baki desviava, só que seu cabelo era segurado pelos dedos do pé e sua cabeça puxada. Hetsu subia com uma joelhada de encontro, Baki recuava, mas se reposicionava e voltava. Hetsu respondia chutando alto, mas Baki inclinava seu corpo desviando e chutava abaixo. O golpe de Baki explodia em algo e nos era mostrado, o pé de Hetsu bloqueando e fumaciando. O apresentador falava ao ver aquilo. O chute baixo de Baki poderoso foi demolido. A técnica moderna, o famoso low kick, foi esmagado pelo Kenpo chinês. Hetsu nessa hora puxava a perna de Baki e travava. Em seguida falava: "Hehe, os japoneses são um povo divertido. Olha o alarme que esse apresentador faz por uma técnica tão insignificante." Baki girava e chutava, mas Hetsu bloqueava com seu cotovelo bem no pé. Baki sentia a dor, recuava cambaleando e o apresentador continuava. O chute surpreendente de Baki, que iria virar a maré, foi recebido com uma cotovelada de ferro. Hetsu avançava, lançava uma sequência de golpes e Baki se fechava. Já o chinês divagava enquanto batia em pontos vitais. Chute surpreendente? Se você quer falar de uma técnica de pés que surpreende, ele não terminava sua frase, batia os dois punhos na lateral da cabeça, em seguida batia com as pontas do dedo na lateral do abdômen e Baki travava com dor. Hetsu avançava com o pé e finalizava dizendo: "Se quer falar sobre técnicas de pés surpreendentes, fale sobre uma técnica como essa." Ele cravava os dedos no pescoço de seu oponente e o apresentador falava: "Que chute aniquilador na garganta!" Baki cuspia sangue e saliva, e quando o Hetsu tirava o dedo do pé, podíamos ver o local afundado. O corpo de Baki caía duro para trás e batia contra o solo. Enquanto ele sentia dor, o apresentador falava: "Esse é Hitsukayo sem sapatos. Suas técnicas de chute são extremamente afiadas. Ele estava escondendo um conjunto de movimentos tão diversos nos pés quanto seus movimentos de mão. Os 4.000 anos da China são maravilhosos. Será que Hitsukayo é invencível sob esse sol?" Toppo olhava sem grandes reações, já Motobi, Katou, Sueda e Tokugawa se chocavam com aquele nível. Apesar de já saberem que Hetsu estava num nível completamente diferente, ao ter derrotado o Katsumi Orochi, que trazia um soco na velocidade do som, Hitsukayo subia a um andar ainda maior. Enquanto Baki tentava se levantar, vomitando sangue e saliva, Hetsu olhava sério e começava a se aproximar. Ele colocava as mãos na sua faixa da cintura e o apresentador questionava o que aquilo significava. Quando Baki parava na posição desejada, Hetsu avançava com a perna. Baki olhava, via as pontas do dedo de Hetsu se aproximando e desviava a tempo. O rapaz se reposicionava, recuava assustado, só que Hitsukayo ia atrás. Baki tentava se fechar, mas o chute de Hetsu era mais rápido e eclodia contra seu tronco. Em seguida, uma sequência de chutes chegavam. Baki se fechava e o apresentador falava:
Chutes, chutes, chutes e mais chutes. Hetsu Kaiô planeja finalizar isso apenas com técnicas de pé. O chinês nessa hora saltava e lançava 2 chutes velozes que explodiam na inserção dos ombros e peitoral de Baki. O rapaz abria sua guarda após ter aqueles pontos vitais acertado e via Hetsu se aproximando. Em seguida, acertando um chute limpo na sua garganta. A torcida se chocava, Baki cuspia sangue novamente e caía de joelhos. Em seguida, batia a cabeça no chão e divagava. Sim, eu fui derrubado em todos os sentidos. Mas, nossa, tá muito parecido com um ensaio. Nessa hora, Hetsu se chocava. Em seguida, a torcida, pois viu um Baki se levantando e dizendo: sabe, eu estava preparado para encontrar algumas diferenças pessoalmente por aqui, mas eu não imaginava que seria exatamente igual ao ensaio. Baki cuspia, olhava para o céu e pensava: isso não é justo. Tokugawa se impressionava com aquela resiliência e Motobi falava: eu vou explicar. Desde que essa luta começou, o Baki tá falando sobre já ter terminado o ensaio da sua luta contra Hetsu. E agora eu entendo. O oponente adequado para tal ensaio foi justamente o próprio Hetsu. O verdadeiro significado dessas palavras é claro. Nessa hora nos era mostrado Baki erguendo a mão, encarando o Hetsu por um tempo, até que do nada, a sua mão que estava intacta recebia um corte invisível. Hetsu tomava um susto. O que diabos tinha acontecido ali? O que era aquele corte? As pessoas da plateia questionavam. O que era aquele sangue? Seria o Kamaitachi, o monstro que carrega uma foice e corta suas vítimas numa velocidade assustadora? Mas não, Baki explicava. Uma criança percebe em certo ponto que as pinças aquecidas estão fervendo, mas um adulto travesso decide fazer uma pequena brincadeira. Ele pega as pinças parecidas, que não estão nada aquecidas, e rela no bebê. A criança comete um erro mental de pensar que fora queimada, então ela sente dor de verdade. Em casos extremos, elas podem até mesmo ganhar uma bolha na sua mãozinha. Esse é o poder das noções pré-concebidas. Todos se chocavam ao ouvir aquele absurdo e Baki continuava: humanos, façam o que eles imaginaram como real se tornar realidade de fato. Eu tive uma imagem poderosa de que minha palma foi cortada por uma lâmina. A plateia dizia: até parece, isso aí deve ser um truque, não tem sentido. Baki ouvia aquelas palavras e continuava dizendo: é claro, vocês não vão poder fazer isso. Afinal, a cabeça de vocês já rejeitou isso há muito tempo. Tornou tudo impossível graças a noções pré-concebidas de pensamentos que acreditam ser realidade. E isso é extremamente poderoso. O poder do pensamento é poderoso. Vamos pegar o exemplo do treinamento na musculação. Lá alguém tem a imagem do seu objetivo físico e alguém ao seu lado não tem tal imagem. Os dados desse tipo de teste mostram claramente que, embora tenham feito o mesmo treinamento, os resultados apresentam uma diferença esmagadora. Se você repetir esse treinamento de imagem mais e mais vezes, adicionando cada vez mais e mais, as coisas se tornarão realidade. Nessa hora, Baki tomava um soco na cara, a torcida se surpreendia e Baki olhava sério. Motobi falava: o que foi isso? É um sangramento nasal recente? Goku assistia tudo serenamente, mas entendendo que o cérebro de Baki estava num nível completamente diferente, e o rapaz continuava. De novo, ele tomava outro soco e o apresentador falava: o que é isso? Baki tá tomando soco no ar do nada. Hetsu olhava surpreso e a Baki removendo o punho invisível e sorrindo, enquanto a pressão do punho forçava o rosto de Baki. Realmente tinha algo ali. A torcida, Motobi e dessa vez até Doppo se chocava, pois Baki claramente estava tomando dano de verdade. Então ele concluía: Baki havia elevado a sua mente a outro patamar. Ele havia desbravado um novo campo. Um brilho preenchia a arena e Hetsu achava aquilo impossível, pois uma projeção surgia na arena e o apresentador falava: o que está acontecendo com Baki? De repente ele entra numa luta misteriosa. Enquanto Baki lutava com alguém maior, ele sofria no combate e todos se chocavam. Mas para o apresentador, Baki estava apenas numa luta invisível, porém recebendo golpes do completo nada. Ele era jogado para longe e a torcida se chocava questionando se aquilo era verdade, e o apresentador continuava: senhoras e senhores, isso é muito estranho, era pro Baki estar fazendo movimentos de forma solitária.
mas se vocês olharem bem para seu rosto e comportamento, vocês vão notar que existe algo invisível lutando contra ele. Bach está lutando com tanta frenesi que parece que tem realmente alguém o confrontando. E vejam isso, Bach contra-atacou com um chute baixo certeiro, chega a ser visível, foi um acerto limpo. Nos era mostrado Bach saltando, desviando do chute daquele lutador enorme e contra-golpeando com um chute alto, onde o apresentador concluía após o impacto. O oponente está no chão, a torcida se surpreendia e o apresentador continuava. O oponente misterioso recebeu um chute voador giratório. Ele caiu e vejam, a poeira se levantou, isso foi claro, pois todos nós estamos vendo. Bach dizia nessa hora, 1,80 m, pesando em torno de 84 ou 85 quilos, um lutador de Muay Thai no topo do ranking mundial, ou talvez o campeão. Isso é o que aconteceria se ele lutasse comigo. Tetsu Kayo falava. Teria um combate unilateral, ele não teria chances. No boxe existe uma versão disso chamada Shadowboxing, a prática unilateral das artes de combate. Em quase todas as artes de luta, existem formas de treinamento relacionadas ao recebimento de golpes, mas eu nunca vi isso ser realizado num nível tão alto. Era mostrado o corpo de Bach exalando calor e fadiga e Hetsu continuava. Nunca vi sentir sensações a ponto de manifestar danos na realidade. Bach olhava com um sorriso confiante e dizia: da primeira rodada até a terceira, eu fiquei queimando em minha mente sobre a maneira que você luta. A partir desses movimentos, analisei o que você poderia e o que não poderia fazer. Então eu fiz um shadowboxing real e no final eu te venci. Otobi se questionava nessa hora. Será que Bach fazia esse tipo de treinamento diariamente? Topo também pensava. Isso significa que a carreira de Bach está repleta com centenas de lutas. Não, milhares. Um garoto de 17 anos chamado Bach Rama é digno do título de mais forte. Bach entrava em guarda e falava: vamos acabar com isso. Hetsu olhava atento, fechava os olhos, respirava fundo e olhava focado. Otobi concluía que os ensaios haviam acabado e Dopo pensava: Bach resetou a luta como se tivesse começado do zero. Ele está lutando contra aquele monstro sem nenhuma desvantagem agora. Hetsu se aproximava caminhando e Bach disparava. Ele lançava um pisão, mas Hetsu desviava e contra-golpeava com um chute alto. Mas Bach saía do golpe, em seguida de outro, e contra-golpeava com um cruzado. Mas Hetsu se abaixava se esquivando e subia chutando, mas não era um mero chute, e sim um agarrão com as pontas do dedo. E o alvo era a orelha de Bach. Hetsu puxava e Bach batia com a lateral da cabeça no solo. Ele erguia o pé e lançava um pisão na cabeça, mas Bach desviava. Ele travava a perna de Hetsu em seguida, puxava para trás e jogava para batê-lo no chão. Mas o chinês se desvencilhava, se reposicionava e saltava chutando de cima para baixo. Quando seus dedos tocavam o cabelo de Bach, o rapaz tinha uma reação assustadora e conseguia desviar do chute a tempo. Ele se reposicionava e chutava Hetsu, que estava de costas, mas o Kayo se virava bloqueando. Colocava a mão na boca, puxando o ar do seu pulmão, e Bach aproveitava para tentar golpear. Mas Hetsu Kayo assoprava a massa de ar e acertava os olhos de Bach. E em seguida chegava acertando os testículos com um chute. Bach sentia dor e recebia uma sequência que explodia em seu corpo sem qualquer guarda. Bach perdia a consciência e Hetsu continuava. Ele avançava com os dedos e cravava dentro das orelhas de Bach. O dano era grave e longe de lá, acima da plateia, e o Jirohama assistia e divagava. Ele é um bom garoto, então vamos, acorde! Acorde o grande sangue monstruoso que corre nos ramas. Hetsu abria os braços enquanto recuava, surgia atrás de Bach batendo com uma cotovelada, chutava o rosto, costelas e via o rapaz sentindo dor, porém não caindo. Bach voltava em guarda como podia e as palavras de Jirohama continuavam ecoando. Mas o sangue Rama não acordará de forma meia boca, não será enfrentando 100 homens ou boxeadores, não será enfrentando soldados ou até mesmo a Yakuza, não será enfrentando macacos ou gigantes, não será enfrentando doutores ou um homem selvagem, não será nada disso. Nada disso faz o Rama acordar. Na arena, Bach atacava, mas Hetsu bloqueava e Yujiro continuava dizendo: mas com os 4.000 anos da China antiga, era mostrado Hetsu avançando com um chute que erguia a guarda de Bach, deixava seu abdômen desprotegido e ele travava os braços de seu oponente. E as palavras de Yujiro continuavam ecoando. Com os 4.000 anos da China, com ele sim você será capaz de realizar isso.
irá alcançar o grande e monstruoso Sangue Rama. Hetsu avançava com o dedo e cravava no umbigo de Baki, e Yujiro finalizava. Com 4.000 anos de aprendizado, você será capaz de chamar o Sangue Rama para acordar. Será mostrado a região da barriga de Baki perfurada. Sangue pingava da mão de Hetsu, mas Baki abria um sorriso misturado com dor e avançava com os pés. Ele travava o pescoço de Hetsu, que se chocava, e o rapaz dizia: "Você está realmente me forçando." Nessa hora, a cena cortava para a China, cujo nome do capítulo era Som da Destruição. Lá um monge escutava um som extremamente alto, ecoando pelo templo de Bailin. Ele corria o mais rápido que podia e dizia: "Grande senhor Ryu, meu Deus, algo terrível acabou de acontecer." Ao chegar, ele via todos chocados, pois a grande pedra obsidiana, feita perfeitamente por Hetsu Kaiô, havia sido repartida ao meio. Voltávamos para o Japão, onde Baki segurava a trança de Hetsu, em seguida a cabeça e girava o pescoço. Som assustador de impacto, assim como na pedra obsidiana, ecoava pela arena e todos se chocavam. Baki saltava para trás, pousava e encarava sério, enquanto o pescoço supostamente quebrado de Hetsu nos era mostrado. O Shinpan saltava para a arena gritando que a partida havia acabado e Baki olhava como uma fera, muito parecido com o seu pai, o ogro. O corpo de Hetsu começava a cair, só que de repente ele se firmava. O Kaiô parava mesmo naquele estado terrível e Doppo se chocava, pois Hetsu erguia suas mãos e colocava seu pescoço no lugar. Ele encarava lutando para manter sua consciência, movia seus braços, colocava uma mão na boca e assoprava outra massa de ar. Baki desviava, a mureta era perfurada ao fundo e Hetsu avançava. Ele jogava seus golpes, mas Baki desviava, até que ele saía de uma esquerda que rasgava seu rosto. Graças a unhas afiadas de Hetsu, ele bloqueava outro golpe e respondia com um direto na cara. O corpo de Hetsu ia para trás e Baki já caçava, encurtando e acertando com um chute alto no pescoço. As tranças de Hetsu desmanchavam, seus dentes quebravam e ele caía de joelhos. Após isso, o apresentador falava: "A partida acabou. Os 4.000 anos da China foi derrotado. Os milênios atravessados com disciplina, milagres e perseverança desapareceram totalmente diante de um potencial assustador de um rapaz com apenas 17 anos. Que coisa incrível! Baki Rama é incrível! A multidão simplesmente perde o fôlego, não conseguem reagir, pois esta é uma conclusão incrível e chocante. Mas vejam, mesmo com a partida se encerrando, Baki olha para o seu oponente de forma arrogante. Ele vê o perdedor ajoelhado e inconsciente. Alguma coisa está diferente nesse comportamento. Algo mudou se for comparado com o Baki Rama que conhecemos. Mas ele se vira e se declara o vencedor. As arquibancadas não escondem sua incerteza sobre o seu grande vencedor. Mesmo indo para a saída, escutem, nenhum aplauso vem. Era mostrado Baki com uma aura assassina emanando de si. Motobi, Katou e Suedo se assustavam, abriam um caminho e viam um rapaz partindo. Chocado, Katou falava: "Cara, eu pensei que eu seria morto agora." Na arena nos era mostrado Kureha indo até Hetsu Kaiô. Ele olhava preocupado enquanto ajeitava o paciente, suspirava e dizia aliviado: "O Kenpo chinês é realmente incrível. Mesmo com o pescoço torcido, ele desconectou suas vértebras cervicais do crânio a tempo e evitou qualquer fratura." Tokugawa questionava surpreso: "Então nada tá quebrado?" Kureha respondia: "Foi uma lesão grave no pescoço, mas provavelmente isso só aconteceu por causa do último chute que acabou com ele. Em todo caso, foi uma luta excelente." Kureha começava a aplaudir solitariamente, em seguida de um em um, mais e mais começavam a aplaudir, até que toda a arena aplaudia o combate. Enquanto Hetsu Kaiô era levado pelos Shimpans ostentando uma derrota, ele havia ganhado o coração dos fãs. Eles agradeciam e, apesar de inconsciente, Hetsu Kaiô ainda estava vivo, pronto para voltar em outra ocasião. A cena cortava para Yujiro Hama no corredor à frente de Baki e ele dizia: "Isso foi muito gentil da sua parte. Você poderia ter destruído com mais uma torção as vértebras cervicais do seu oponente." Baki encarava sério, saía andando e Yujiro dizia: "Você realmente é uma criança que não tem salvação." E assim, galera, essa luta lendária vai chegando ao fim.
Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, não saiam do vídeo sem deixar um like, se inscrevam. E caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. Tem uma galera falando que não aparece o botão do Seja Membro, então a gente tá deixando o link aqui do clube pra vocês, caso tenham interesse. Pessoal, é isso. Eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.